Iniciaremos agora a segunda parte desta aula. Nós vamos trabalhar aqui dois exemplos de cônicas transladadas da origem, onde nós queremos recuperar, nós queremos esboçar o gráfico. E para esboçar o gráfico, nós temos que conhecer o centro e os vértices. A gente só vai conhecer esses elementos se a gente conseguir escrever a equação reduzida, certo? Aqui, nós vamos colocar aqui as equações que nós aprendemos na primeira parte da aula. Nós vimos a equação da elipse, né, que é esta, e nós vimos, e se ela sofreu alguma translação, então a gente vai ter x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Outra opção que nós temos é a equação de uma hipérbole, que pode ser da seguinte maneira. Aqui, na verdade, nessas equações, essas primeiras que estão naquele formato padrão, são todas a variável y', x' e y'. E aí nós vamos reescrever para as variáveis x, y. Lembrando que nesse caso aqui da hipérbole, tem a opção da fração positiva ser com a variável y, certo? Agora, nós vamos trabalhar na nossa equação, tentando obter produtos notáveis, como esses que nós estamos observando aqui. Então, olha só. Vamos, para isso, relembrar aqui o produto notável a mais b ao quadrado, que é a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E tem a opção com o sinal negativo. A menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo. Ok, vamos trabalhar então com a nossa equação, com o objetivo de chegar em alguns produtos notáveis. Então, vamos lá. Já vamos reescrever aqui nossa equação. Nós vamos reescrever a equação agrupando as variáveis semelhantes. Então, olha só. Aqui nós temos a variável x, nós temos 9y ao quadrado mais 18y, a variável y, né? Os termos independentes vão para o segundo membro, então, menos 9, ok? Agora, nós vamos observar mais uma vez as nossas equações modelos, tá? Observe o seguinte, eu vou pegar esse parênteses aqui como modelo. Abre essa potência, vai ficar x ao quadrado menos 2xh mais h ao quadrado. Todas as potências aqui vão dar algo semelhante. Eu quero que vocês observem esse termo aqui de segundo grau, esse termo que está elevado ao quadrado. Todos os termos que estão elevados ao quadrado têm coeficiente igual a 1. Então, aqui no nosso caso, ó, nós temos 4x ao quadrado e aqui 9y ao quadrado. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer um ajeitamento para que esta variável ao quadrado tenha coeficiente igual a 1. Então, nós vamos colocar no primeiro parêntese o 4 em evidência. Então, colocando o 4 em evidência aqui no primeiro parêntese, você vai ter x ao quadrado. O 24 é 6 vezes 4, né? Então, vai ficar 6x. E no segundo parêntese, vamos colocar o 9 em evidência. Nós vamos ter y ao quadrado mais 2y igual a menos 9, ok? E agora, em cada parêntese, você vai completar quadrados, né? Eu acho que vocês já, nesse ponto do curso, vocês já devem saber bem completar quadrados. Então, este primeiro parêntese aqui, nós temos, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é x. Olhe para o termo que está aqui, eu tenho 6x. Então, qual é o segundo termo desse produto? É o 3. O segundo é o 3. Aí continuando, o produto notável não tem mais o quadrado do segundo, que daria 9, né? Só que esse 9 já não aparece no parêntese. Então, foi um acréscimo que você colocou. E se você fez um acréscimo, para não modificar a expressão, eu tenho que também retirar. Então, eu coloquei mais 9 menos 9, ok?
Agora vamos para o segundo parênteses. Esse aqui, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. Quem é o segundo para que o resultado fique 2y? É 1, né? Mais o quadrado do segundo, eu acrescentei esse 1, porque esse 1, ó, não tem no parênteses, então eu tive que retirar 1. Agora, lembrando que você vai... Olha, essa expressão que a gente colocou aqui, x ao quadrado menos 2x vezes 3 mais 9 menos 9, é igual ao parêntese. É a mesma coisa do parêntese, só que você vai escrever de forma diferente, tá? As 3 primeiras parcelas, você vai utilizar para reescrever o produto, para escrever um produto notável. Ainda vai sobrar esse menos 9. O mesmo vai ser feito aqui no segundo parênteses. Os 3 primeiros termos, você vai utilizar para escrever um produto notável, ainda vai sobrar menos 1. Olha só, aqui neste primeiro, você vai ter essa expressão aqui, ela é igual a x menos 3 ao quadrado, menos esse 9 ainda, que é a nossa sobra. Aqui nós vamos ter y mais 1 ao quadrado e ainda tem esse menos 1, certo? Aqui foi o nosso rascunho. Agora nós vamos reescrever voltando, ó, 4 que multiplica, eu vou abrir esses parênteses. Aqui eu tenho x menos 3 ao quadrado menos 9, fecha o parênteses. Esse parêntese aqui é o que o 4 está multiplicando, porque na equação anterior, ó, 4 multiplica um parêntese, e o parêntese você reescreveu de forma que aparecesse um produto notável, mais 9 que multiplica um parêntese. Que parêntese é esse? Y mais 1 ao quadrado, menos 1, olha, igual a menos 9. Muito bem. De acordo com as equações que nós temos aqui ao lado, você precisa deixar a expressão com os produtos notáveis no primeiro membro. Eu não posso ter esse 4, esse 9, então eu preciso abrir essas multiplicações, desenvolver essas multiplicações. Qual a multiplicação? A multiplicação do 4 pelos termos que estão dentro do parêntese e do 9 pelos termos que estão dentro do parêntese, para que assim você consiga isolar os termos, os produtos notáveis. Então, 4 que multiplica x menos 3 ao quadrado e 4 vezes menos 9, com menos 36. 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado e 9 vezes menos 1, menos 9, é igual a menos 9. Os termos constantes vão para o segundo membro. Então, 4 que multiplica x menos 3 ao quadrado, mais 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado, é igual, lá no segundo membro você tem menos 9, esse menos 9 do primeiro membro vai para o segundo membro e vai com o sinal oposto. Então, mais 9, esse menos 36 vai também mais 36. Então, aqui, ó, vai sobrar 36. Então, você está com a seguinte equação: 4x menos 3 ao quadrado, mais 9, y mais 1 ao quadrado, é igual a 36, ok? Agora, observe mais uma vez os nossos modelos, as nossas equações. O segundo membro tem que ser sempre igual ao número 1. Então, você vai observar qual é o número que você consegue no segundo membro e vai dividir a equação toda por esse número. Então, eu tenho, ó, 4x menos 3 ao quadrado, e dividido por 36, mais 9, y mais 1 ao quadrado, dividido por 36, que é igual a 36 dividido por 36, para dar o número 1. Nas frações do primeiro membro, note que a gente consegue fazer simplificações. A primeira fração eu vou dividir por 4, vai ficar 1 em cima e 9 embaixo. E a segunda eu vou dividir por 9, vai ficar 1 e 4 embaixo. Então, a primeira você dividiu por 4, ficou x menos 3 ao quadrado sobre 9. E o 9 é o 3 ao quadrado. A segunda você dividiu por 9, ficou y mais 1 ao quadrado sobre 9, e sobre 4, né? E o 4 é 2 ao quadrado. E o segundo membro é o número 1.
Certo, pessoal? Então, entendeu o que eu fiz? Vamos escrever uma delas aqui, ó. 9 sobre 36. Veio e dividiu por 9 em cima e embaixo. Então, ficou 1 sobre 4. E 4 é 2 ao quadrado. Na primeira fração, divide por 4. A primeira fração era 4 sobre 36, né? Dividiu por 4, dividiu por 4. Ficou 1 sobre 9 e 9 é 3 ao quadrado, certo? Suponha que nesse processo de simplificação, você tem que fazer um ajuste aqui na equação para deixar o parêntese sem coeficiente, porque os nossos modelos, olha, não tem ninguém multiplicando os parênteses, a não ser o número 1, né, como se tivesse um 1 aqui. Então, como apareceu aqui números nos nossos parênteses, então é necessário que isso seja feito. Agora, o que poderia ter acontecido de diferente é que não tivesse uma divisão exata. Por exemplo, x menos 3 ao quadrado, dividido, em vez de ser por 36, vamos botar 35. Aí eu não teria uma divisão exata, mas mesmo assim você precisa fazer a divisão. Divide por 4 e divide por 4. Aí vai ficar x menos 3 ao quadrado, 35 dividido por 4. Ó, esse aqui seria o denominador da fração que contém o x menos 3. Mas você não tem que escrever isso como uma coisa, como um termo ao quadrado. Você consegue adaptar. Ó, x menos 3 ao quadrado dividido. O 35 é que número ao quadrado? Raiz de 35. E o 4 é o número 2. Ó, então, raiz de 35 sobre 2 ao quadrado. Então, toda vez que você vai conseguir adaptar, certo? Então, agora, pessoal, observem essa equação. Ela é uma equação de elipse ou de hipérbole? É de elipse, porque o sinal que nós temos aqui entre as frações é positivo, certo? Então, agora você vai comparar essa equação com essa do primeiro modelo para identificar qual é o centro. Então, o centro é H e K, né? Então, nós podemos fazer o seguinte, ó. Faça x' igual a x menos 3. E y' igual a y mais 1. Porque se você faz desse jeito, então você vai ter x' ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais y' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Quais são as coordenadas do centro? Esse x' e y', eles não vão dar origem ao h e o k. Então, aqui, ó, se você isolou dessa maneira, o x, se a gente isolar x agora, dessas equações aqui, se você isolar x, o x vai ser x' mais 3. E o y vai ser y' menos 1. E as equações, as fórmulas de translação, o x não é x' mais h, e o y não é y' mais k. Então, ó, dá para você perceber que quem é o h e o k. Então, quer dizer que nesse sisteminha, o h é igual a 3 e o k é igual a menos 1. Então, e h e k nos dá o centro da cônica. Então, o centro é 3 e menos 1. Então, é com esse centro aí que nós vamos encontrar o gráfico. Então, vejam bem, ó. Primeiro passo, então, coloca o sistema cartesiano e esboça o centro. Então, 3 para x menos 1 para y. Agora, para a gente fazer o gráfico de forma mais fácil, pelo centro, vamos colocar os eixos auxiliares. Então, aqui, ó, pelo centro, passam os eixos auxiliares. Certo? Sobre esses eixos auxiliares, que nós vamos esboçar os vértices. Então, ó, no eixo x, esses eixos auxiliares, no caso, são o x' e o y'. Então, no eixo x', nós temos o número 3. Então, você vem aqui, o zero desse sistema cartesiano auxiliar é o C. Então, você vai ter 1, 2, 3 para a direita. 1, 2, 3. Então, aqui está um vértice. E a mesma coisa para a esquerda. 1, 2, 3. Ó, o outro vértice está aqui. Então, aqui você tem 3 e nem precisa colocar esses números. 3 e menos 3
no sistema x' e y', né? Agora, no y, nós vamos ter 1, 2, 1, 2. Então, nós temos 1, 2, 1, 2 no eixo y. E por aqui, por esses vértices que passa a sua cônica. Então, ó, a cônica que é uma elipse, ela passa aí por esses vértices. É só ligar, obedecendo aquela curva que a gente aprendeu, que a gente viu o formato dela lá no início na primeira parte da aula, que foi a parte teórica, né? Agora, pessoal, olha só, vou colocar nomes aqui. Vou chamar esse pontinho aqui de A, A2. Vou mudar a cor desse nosso lápis. Vamos colocar aqui ponto A2, ponto A1, ponto B1 e ponto B2. E vamos encontrar as coordenadas desses vértices no sistema auxiliar X, no sistema real, que é no sistema XY. Os vértices no sistema x' e y', a gente sabe, ó, no x' e y', a gente tem as seguintes informações, ó. O A1 tem as coordenadas -3 e 0. O A2 tem as coordenadas 3 e 0. B1 tem as coordenadas -2, não, o x é 0 e o y é -2. E o B2 tem as coordenadas 0 para x e 2 para y. Essas coordenadas são todas coordenadas x' e y'. São todas desse tipo. Nós queremos escrever coordenadas xy. Então, como que a gente vai fazer para escrever coordenadas no xy? Ó, eu quero coordenadas xy. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos identificar quem é o XY. Olha, aqui atrás, com as fórmulas de translação, a gente tem uma relação entre x e x' e y e y'. Então, o x é x' mais 3. Então, vamos escrever aqui. X é x' mais 3. E o y é igual, vamos ver, o y é y' menos 1. Vamos colocar aqui, y' menos 1. E agora é só você substituir. Você vai fazer aqui a substituição dessas coordenadas todas por essa regra aqui para ir obtendo os vértices no sistema de coordenadas xy. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de A1', A2', B2'. Então, vamos agora achar o A1 que está no sistema XY. Então, ó, você vai fazer essa substituição para encontrar todas as coordenadas no sistema XY. Então, vamos lá, fazer a substituição. X' mais 3, sendo que o x' aqui no A1 é -3, então vai ficar -3 mais 3. Então, -3 mais 3, vírgula, o y' é 0. E o y' é 0, continua na fórmula, -1. Então, quer dizer que você vai ter 0 e -1. Vamos olhar para o gráfico? Olha só, esse ponto A1', ele está exatamente no 0, -1, no sistema XY, que foi o que a gente encontrou aqui algebricamente. Né? Então, o processo algébrico ele vai te dar aí toda a análise. Então, A2 agora. Vamos passar as coordenadas pela fórmulazinha x' mais 3 e y' menos 1, sendo que o x' é 3 e o y' é 0. Então, vai ficar 3 mais 3, 0 menos 1. Então, quer dizer que você tem 9 e menos 1. Agora, passando para os termos B, então você tem B1, que vai ser o x' do B1 é 0. Então, 0 mais 3, o y' do B1 é menos 2. Menos 2, menos 1. Então, quer dizer que você tem 3 e menos 3 para B1. E, por último, para B2, você tem x' do B2 é 0. Então, 0 mais 3, o y' do B2 é 2. 2 menos 1. Então, quer dizer que você tem 3 e 1. Vamos olhar aqui no gráfico, ó, esse último, por exemplo. 3 para x e 1 para y.
Então, estão aqui todos os nossos vértices, ok? Agora, uma coisa a mais que o exercício pediu são os focos. A definição da elipse menciona um ponto fixo, que ele dá o nome de F e ele se chama foco. Este foco, as suas coordenadas são dadas da seguinte maneira. Foco é dado por, se o gráfico está nessa posição, então ele vai ser menos C e 0, e o foco 2 é igual C, 0. Onde a gente tem a seguinte relação, C ao quadrado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembra que na elipse o A é sempre maior que o B? Então essa subtração sempre vai ser positiva, então isso aqui está bem definido. E se a gente quer isolar o C, vai passar a raiz em ambos os membros e você vai ter raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, para encontrar as coordenadas do foco, a gente tem que usar essa relação. Então, olhando para a equação, a gente tem o A e o B, né? Então, o A é 3, B é 2. Então, sendo A igual a 3 e B sendo 2, quem é C ao quadrado? Ou quem é C? Vamos lá, logo C, né? C é a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 9, menos B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, C vai dar raiz de 5. Olha só. Então, usando raiz de 5, o que a gente tem? Que F1 é igual a menos raiz de 5, 0. Esses focos aqui, gente, são também nos eixos auxiliares. Nós temos que convertê-los para os eixos x'. Então, vamos converter usando a mesma regra que nós usamos aqui no exercício anterior, que é essa relação aqui, ó. Essa relação vai ser aplicada aqui para que você encontre o F1 e o F2. Então, F1 é x' mais 3, y' menos 1. Sendo que aqui você tem, ó, x' e aqui y'. Então, vamos lá, substituindo, x' mais 3, vai ficar menos raiz de 5 mais 3. Isso vai ser o valor. Então, você vai colocar o 3 primeiro, 3 menos raiz de 5. E o y? Y é 0, 0 menos 1, menos 1. Agora, faça a mesma coisa com F2. Então, quem é F2? F2, a fórmula é x' mais 3, y' menos 1. Então, F2, aqui, ó, nós temos o x' e aqui nós temos y'. Então, nós temos raiz de 5 mais 3, ou 3 mais raiz de 5. 3 mais raiz de 5. E nós temos y' menos 1. Só que o y' é 0. Então, 0 menos 1. Aqui é um parêntese, né? Pronto, aqui está o F2. E estão aqui os focos da nossa elipse. Vamos iniciar agora o nosso segundo exemplo. Vamos fazer o mesmo procedimento feito no item A. Vamos começar aqui colocando as variáveis em comum em evidência. Então, nós vamos ter, ó, 4x ao quadrado menos 32x. E, outro parêntese, nós vamos ter menos y ao quadrado mais 4y. Aqui, notem que o y está negativo, eu acrescentei este negativo dentro do parêntese também. Você precisa colocar esse negativo em algum lugar. Se você colocar ele fora, você vai ter que adaptar o sinal do 4y. Então, é melhor fazer dessa maneira que eu fiz aqui, tá? E passa o termo constante para o segundo membro. Então, é igual a menos 24. Ok. Relembrando aqui a equação, vamos colocar apenas um daqueles modelos aqui, ó. X menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Notem que os produtos notáveis, como nós fizemos no exercício A,
vai ficar x ao quadrado menos 2xh mais h ao quadrado. Notem que os coeficientes dos termos ao quadrado são todos iguais a 1. Então, nós vamos fazer aqui o nosso próximo passo, é colocar estes termos que acompanham os termos ao quadrado em evidência. Então, colocando os 4 em evidência, nós vamos ter x ao quadrado menos 8x. E aqui, no próximo parêntese, nós temos o menos 1, que acompanha o y ao quadrado. Então, bota em evidência. Menos 1 ao quadrado, nós vamos ter aqui, ó, pessoal, tem esse mais, né? E agora você colocou menos 1 em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado. Aí você pode falar assim, bom, mas no 4y não tem menos 1. Tem, você pode adaptar. Olha só, você pode escrever assim, menos 4y. E aí você tem o menos, você pode botar o menos em evidência e vai sobrar 4y. Eu poderia ter colocado, em vez de escrever menos 1, ter colocado apenas o sinal negativo em evidência. Tá? Vamos reescrever agora na próxima linha, só efetuando essa multiplicação aqui, ó, mais com menos. Então, você vai ter 4x ao quadrado menos 8x menos y ao quadrado menos 4y é igual a menos 24. Olha só. Certo? E agora, você já está com os parênteses, com os termos ao quadrado com coeficientes iguais a 1. Então, você já pode completar quadrados. Então, vamos lá. No primeiro parêntese, nós temos, ó, seguindo a regrinha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem, para que o resultado dê 8x, vezes 4, né? 2 vezes 4 vai dar 8x. Então, 2 vezes 4. Agora, esse 4 aqui é o indicativo que o termo B, o segundo termo do produto notável, é o 4. E ele tem que aparecer aqui ao quadrado nessa equação. Então, você vai acrescentar 4 ao quadrado, que é 16, e também vai retirar. Por quê? Porque no nosso parêntese não tem 16. Só tem dois termos. Então, você colocou aqui mais 16 menos 16 dá 0. Então, você não alterou nada. Quando você for reescrever este termo todo, os 3 primeiros você escreve como produto notável e ainda sobra esse menos 16. Mesma coisa vai ser feita aqui nesse parêntese do y. Então, você vai ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem, para que o resultado fique 4y, vezes 2. Mais o quadrado do segundo, que é o quadrado desse 2, vai dar 4, menos 4. Reescrevendo essa expressão, você tem y menos 2 ao quadrado menos 4, certo? Ok? Vamos lá reescrever a equação. Então, olha só, 4 que multiplica x menos 4 ao quadrado menos 16, menos, abre parêntese, y menos 2 ao quadrado menos 4, igual a menos 24. Muito bem. Agora, pegue esses números que multiplicam os parênteses, o parêntese, e multiplica 4 vezes x menos 4 ao quadrado, certo? E 4 vezes 36, 4 vezes 16. Então, 4 vezes 6, 24 vai 2, 4 vezes 1, 4, 64, menos 64. Esse menos aqui multiplica o parênteses, então, menos y menos 2 ao quadrado e menos vezes menos 4, mais 4, que é igual a menos 24. Agora, vamos isolar os termos independentes de variáveis, vão para o segundo membro. Então, você vai fazer aqui, ó, igual. Lá no segundo membro tem menos 24. Esse 4 que está aqui no primeiro membro vai para o segundo membro
E o 64 vem também. Todos que mudaram de membro trocaram de sinais. Menos 4 com menos 64 dá 60. E aí nós vamos tirar 24. Tirando 20 vai sobrar 40. Tirando 4 vai sobrar 36. Positivo. Então, nós vamos ter 4x menos 4 ao quadrado menos y menos 2 ao quadrado é igual a 36. Agora, como nós vimos lá no nosso modelo, observe aqui, ó, o modelo. O segundo membro é igual a 1. Então, vamos pegar essa equação toda e dividir por 36. Então, dividido por 36, você vai ter, eu vou escrever aqui, x menos 4 ao quadrado sobre 36, menos y menos 2 ao quadrado sobre 36, que é igual a 36 sobre 36. E, fazendo as simplificações, na primeira fração, você vai fazer a simplificação por 4, então divide por 4, divide por 4. E aqui, você não precisa, aqui já tem um que multiplica o parênteses, então deixa como está. Então, você vai ter o seguinte, ó, x menos 4 ao quadrado, 36 dividido por 4 vai dar 9, 9 é 3 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, e esse 36 é 6 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, vamos interpretar. Antes de interpretar, já que nós estamos vendo já que é uma hipérbole, porque nós temos aqui a fração com um sinal negativo entre elas, né? O centro, nós temos que identificar quem são os vértices, né? E quais são as coordenadas do centro. Nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Você vai considerar x' igual a x menos 4. E o y' igual a y menos 2. Aqui, desta relação, você vai ter as fórmulas de translação. Então, aqui, x é igual a x' mais 4. E aqui, y é igual a y' mais 2. Lembrando que essas fórmulas, o modelo padrão delas, x é igual a x' mais h, x é igual a x' mais h, e y é igual a y' mais k. O h e o k nos dão as coordenadas do centro. Então, aqui já dá para ver, ó, que o centro está na coordenada 2, 4 para x, e então, centro vai ser o HK, que vai ser na coordenada x, você tem 4, na coordenada y tem 2. Então, esse é o centro da cônica, por onde você pode traçar os eixos auxiliares. Vamos fazer isso agora, essa etapa? Então, olha só, sistema de coordenadas cartesiano, 4 para x, 2 para y. Então, para ordenado nesse ponto aqui, nesse local, é o centro, certo? Por esse centro, nós vamos traçar eixos auxiliares, para facilitar o esboço da cônica. Então, nós vamos traçar aqui um eixo auxiliar paralelo ao y, um eixo auxiliar paralelo ao x, então vou chamar aqui de x', esse aqui de y'. Agora, vamos lá na nossa equação novamente. Então, nós temos aqui a equação, lembra, esse x ao quadrado menos 4 sobre 3 ao quadrado, o 3 está no eixo paralelo ao eixo x, ou eixo x'. O 0, 0 do x' é o c. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui está o A. E 1, 2, 3. Aqui nós temos o menos A. O B é 6. O B, que está no eixo Y, ou Y', é 6. Então, vem aqui a partir do C. Você vai marcar agora 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultrapassou um pouquinho aqui, eu vou adaptar pra gente. Ok, então aqui, ó, nós temos o B, lá no número 6, e menos B, número 6, menos 6, do eixo Y', que é esse eixo aqui, certo? Agora, com esse A, B
menos A, menos B, nós vamos traçar aquele retângulo, que também ele não faz parte, assim, da hipérbole. Ele é um auxiliar, ele é uma ferramenta para a gente passar as assíntotas. Então, eu vou colocar esses traços aqui, as laterais do retângulo. Olha, pelo B e aqui pelo menos B e pelo B. Então, as diagonais deste retângulo eu vou traçar. Se saiu errado aqui, a diagonal tem que passar aqui para você. O meu gráfico deve estar com algum errinho. Vou olhar aqui o que está errado. Vamos descobrir aqui juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como eu errei aqui, ó. Então, nós vamos apagar, porque o 6 é a partir do C, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina aqui, ó. Então, eu vou passar o traço aqui e vou ignorar o resto, pra gente não apagar a figura, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. O menos B é aqui. Então, vamos agora tentar. Agora sim, deu certinho, ó. Quando você passar as diagonais, você tá realmente pegando o centro com os vértices do retângulo. E o outro lado também. Lembra que qual é a função dessas retas, chamadas assíntotas? É guiar a abertura da hipérbole. A hipérbole, ela vai se abrir sobre o eixo x ou x', porque aqui a fração positiva é x. Nós vamos focar aqui nesse A e nesse menos A para fazer a abertura dessa hipérbole. Então, vamos lá. O meu espaço aqui, ele ficou pouco, mas eu vou deixar do jeito que tá. A gente pode até aumentar um pouco as retas assíntotas. Olha, aqui já dá a impressão de que ela vai seguir as assíntotas. Você não precisa... Porque nesse caso aqui tá bem aberta a hipérbole. Então, quanto mais você prolongar as assíntotas, mais vai ser... Isso vai ficar claro. Se eu vou prolongar aqui, mas mesmo que eu prolongue, olha, vai invadir meus cálculos, o meu gráfico. Aqui vai ser a mesma coisa. Que você vai pelo menos A, você vai tender a curva para as assíntotas. Assim já tá bom, certo? Então, aqui está o gráfico desta hipérbole. O foco, pessoal, no caso da hipérbole, ele fica dentro aqui dos ramos. É como se esses ramos da hipérbole envolvessem os focos. Então, aqui vai ter um foco, vou chamar de foco 2, e aqui vai ter um foco 1. Vamos ver qual é a relação para esses focos. Os focos, foco 1, ele tem as coordenadas menos C e 0. E o foco 2 tem as coordenadas C e 0. Qual é a relação para C nesse caso da hipérbole? Não é a mesma relação da elipse. A relação é essa. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. C é A ao quadrado, raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde o A ao quadrado e o B ao quadrado são os denominadores aqui das frações. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, aqui eu tenho 6 ao quadrado. É isso que eu vou substituir aqui, tá? Substituindo, nós vamos ter 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai ser 9 mais 6 ao quadrado é o 36. Então, nós vamos ter 5, vai 1, 45. Então, tem raiz de 45 e o 45 é 5 vezes 9. O 9 tem raiz exata, então você vai ter 3 raiz de 5. Pode deixar dessa maneira, 3 raiz de 5. Então, os focos da nossa elipse, eu vou chamar de foco linha, tá? Porque esses focos são em relação aos eixos auxiliares. Então, você vai ter menos 3 raiz de 5, 0, e F2 linha vai ser 3 raiz de 5, 0. E os vértices? Os vértices serão... Então, aqui nesse lado eu tô falando sobre focos, né? Vou só colocar uma indicação aqui. Então, desse lado aqui eu tô falando sobre focos. E aqui eu vou falar sobre vértices.
Os vértices, pessoal, aqui não são A e B. Vão ser apenas os pontos cujo gráfico que pertence à curva da hipérbole, que no caso é só o A e o menos A, que vai fazer parte, tá? Então, vou colocar A1 e A2. A1', no nosso caso aqui é o menos A e 0. O A aqui é o 3, né? Então, eu tenho menos 3, 0. E o A2' é o 3 e 0. Agora, você tem que passar essas coordenadas pelas fórmulas de translação. Então, nós vamos ter que observar, olha só, vamos olhar lá em cima um pouquinho, lá nas fórmulas de translação. Ó, x é x' mais 4, y é y' mais 2. Então, qualquer ponto que você for trabalhar aqui na sua hipérbole, o xy tem que ser x' mais 4 e y' mais 2, né? Foi isso que a gente falou. Vamos lá dar uma olhadinha. X' mais 4 e y' mais 2. Em cada coordenada dessas que nós criamos aqui em cima, nós temos um x' e y'. Então, nós vamos agora substituir cada coordenada, cada valor de x' e y' para ir encontrando os termos no sistema XY. Então, agora aqui no sistema XY, você vai ter o seguinte, ó, vamos substituindo todos aqui, todos os pontos. Então, coordenadas, agora você quer as coordenadas em XY. Então, vamos lá. Começando com o ponto A1. Então, A1 não é menos 3, A1, né? Eu vou ter x' do A1 é quanto? É menos 3. Então, é menos 3 mais 4. E o y' do A1 é 0. Então, 0 mais 2. Então, você vai ter aqui 1, 2. Quem é o A2? A2 será... O x' do A2 é 3. Então, é 3 mais 4. E o y' do A2 é 0. 0 mais 2. Então, você vai ter aqui 7, 2. Mesma coisa para os focos. Foco 1, você vai ter x' mais 4. O x' do F1 é menos raiz de 3, é menos 3 raiz de 5, mais 4. E o y' é 0, 0 mais 2. Então, esse número inicial aqui que tem essa raiz, não tem como você somar com menos 4, a não ser que você transforme tudo em decimal, é melhor deixar assim. E por último, para a gente terminar, o F2, que vai ser x', que é o 3 raiz de 5, mais 4, y', que é o 0, mais 2. Então, você tem 4 mais 3 raiz de 5 e 2, certo? Então, aqui estão os nossos vértices e os focos. E aqui nós temos o gráfico da hipérbole. Ok, pessoal? Então, agora eu convido vocês a praticarem um pouquinho na lista de exercícios.